Olá, terceirão, tudo bem? Conforme a gente combinou, né, a gente voltou aí para as nossas aulas de vídeo, tá? Felizmente a gente já tá com o nosso caderno acabado, tudo concluído, tudo certinho, né? Então a gente vai seguir dentro daquele cronograma que eu combinei com vocês, tá? A gente vai aproveitar essas aulas até aí o final do quarto bimestre para poder ver matérias que vocês não viram durante esse ano, tá? Lembrando sempre o seguinte, o que a gente vai ver, o que eu vou trazer aqui para vocês de material extra, são matérias que vocês viram no primeiro e no segundo anos, tá? Porque, inclusive, o que vocês viram de gramática no terceiro ano, este ano, já foi uma revisão do que foi visto, sobretudo, no segundo ano do ano passado, né? Voz passiva, discurso direto e indireto, tá? Só que é lógico, gente, a gente acabou trabalhando mais texto por uma razão muito simples. Hoje em dia, a maior parte dos vestibulares, né, uma grande parcela, pelo menos deles, eles estão trabalhando muito em cima de vocabulário, de texto. Então, por isso, inclusive, que o caderno do terceiro ano vem mais focado para essa área. Porém, as questões de gramática, elas ainda acontecem nos grandes vestibulares, no Enem, sem contar também, lembrando sempre, né, que muitas vezes gramática resolve questão de texto, a gente não pode esquecer, né? Se eu conheço, por exemplo, a aplicação de um pronome, de um verbo, a estrutura né, verbal, eu sei do que se tratando, né? Quando eu falo, por exemplo, poxa vida, se eu me lembro numa hora de vestibular que o meu verbo ali, a princípio, está terminando com a letra S, eu já sei que é presente, né? Se eu vejo um verbo com ing, que é o nosso gerúndio, eu sei que alguma coisa está acontecendo ou estava acontecendo. Então a questão de gramática, ela colabora muito também para a interpretação de texto, né? Para a compreensão do texto. Então também é muito importante. Então o que eu vou fazer com vocês aqui vai ser um apanhado de gramáticas que são importantes vocês reverem, tá? Porque elas pesam, por exemplo, numa interpretação de texto, tá? Sem contar que são matérias que, caso apareça alguma questão de ordem gramatical em algum vestibular, tá? São matérias que normalmente os vestibulares gostam, tá? Para suas provas, tá? Eu já disse para vocês, as duas grandes matérias de gramática para vestibular são voz ativa e voz passiva, discurso direto e discurso indireto, que vocês viram este ano de novo, tá? São matérias do segundo ano e a gente reviu, tá? Esse ano novamente. Então, mas existem algumas outras matérias que também são muito importantes, tá? E que a gente acabou não revendo esse ano, tá? Tanto é que a primeira matéria que eu já estou trazendo para vocês aqui, de uma maneira bem sucinta, bem resumida, tá? Mas é aquela coisa assim, realmente para dar aquela relembrada, poxa vida, tá? Então são esses e eles funcionam assim. São os pronomes relativos, tá? Conforme, né, aquilo que já funcionava anteriormente nas nossas aulas de vídeo, primeiro vai lá, clica no link. Dá uma lida no link, não tem que entender o que está no link. Até porque se for gramática, né, ainda que seja revisão, ou é matéria do ano passado, ou é matéria ainda mais distante, que é a matéria lá do primeiro ano, né? Assim, seria legal se você se lembrasse, mas a gente não tem, né, de repente, aquela coisa de bater o olho e já falar assim, puxa vida, eu já lembro automaticamente dessa matéria, tá? Inclusive, se você faz inglês fora, faz inglês, né, numa escola de idioma, isso aí até pode ser mais palpável para você. Mas se o seu inglês é só no colégio, realmente acaba ficando um certo distanciamento, então é normal você bater o olho e de repente você falar, poxa vida, eu não lembro dessa matéria, tá? Então é justamente nesse sentido de bater o olho e não se lembrar que a gente vai tentar sanar esses detalhes aí em relação a algumas matérias que são importantes na sua estrutura gramatical em si, mas também elas aparecem muito em texto, então não tem como eu não saber, eu não conhecer, porque eu vou acabar tendo prejuízo também na parte de contextualização, tá bom? Então eu estou abrindo o meu link, que é o link que vocês têm aí. Então estou lendo aí, tá? Relative pronouns, pronomes relativos, tá? Então eu coloquei para vocês aí, os pronomes relativos em inglês são 5. Então o primeiro, who, que significa que, tem função de sujeito, ou seja, ele sempre acompanha o sujeito da frase, tá? E ele obrigatoriamente é pessoal, ou seja, ele só se aplica à pessoa.
Professor, para um pouquinho sua aula e eu aprendi que who é quem, de fato. Só que ele é quem como pronome interrogativo. É uma outra matéria. A gente está vendo agora pronome relativo, tá? Whom tem a mesma tradução que, tá? Só que ele tem função de objeto. Quando eu falo função de objeto, é porque ele acompanha o objeto da frase, tá? Ele também é pessoal, tudo bem? Então, ele também só se aplica a pessoas. Na hora que eu der os exemplos aqui para vocês, eu vou mostrar a diferença de um e outro. O it também tem a mesma tradução, que, só que ele é impessoal, tá? Ou seja, ele só é aplicado a tudo que diz respeito a coisas, animais, objetos, tá? Não pode ser aplicado à pessoa. Whose, traduções do whose, melhor dizendo. Cujo, cuja, cujos, cujas, tá? O whose tem uma característica bacana, né? Tanto é que vocês vão ver, na hora que a gente for fazer exercício, eu sempre falo, comece pelo whose. Se não couber o whose, você parte para os outros, tá? E que característica que é essa? O whose, ele liga dois substantivos. Ou seja, não me interessa se é gente, se não é, se é coisa, se não é, não me interessa. Se você traduz a palavra que vem antes dele e a palavra que vem depois dele, e ambas são substantivos, você só pode usar whose no meio das duas, tá? Porque o whose serve para isso, para conectar, para ligar, para fazer a ponte entre dois substantivos. Por fim, a gente tem o that, que tem a tradução de que, e ele substitui de maneira informal, eu vou explicar isso aqui para vocês, os pronomes who, whom, que são pessoais, e o it, que é impessoal. Professor, tem algumas perguntas para fazer. Então vamos lá. Eu aprendi que that é aquilo, aquele, aquela. Concordo com você. Só que aquilo, aquela, aquele é pronome demonstrativo. É outra matéria, tá? Como pronome relativo, a tradução dele é o que. Por que ele consegue substituir o who, o whom e o it? Por uma simples razão. Eles têm a mesma tradução. Todos os quatro têm tradução de que. Dá uma olhada, vê se eu falei, que o that substitui o whose. Eu não falei isso. Por quê? Porque simplesmente o that não tem a tradução do whose. Então não dá para substituir. Quais as traduções do whose? Cujo, cuja, cujos, cujas. Qual que é a tradução do that? Que. Não dá, cara. Né? Para substituir, para trocar, tem que ter a mesma tradução, tem que ter a mesma função, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é essa maneira informal que eu coloquei aí na explicação, tá bom? Então agora a gente vai ver a aplicação, eu fiz um exemplo de cada, tá? Então, imagine que onde está o pronome relativo fosse a lacuna, tá? Tivesse uma lacuna e você teria que preencher, tá? O macete para essa matéria é analisar a palavra que vem imediatamente antes e a palavra que vem imediatamente depois dessa lacuna, para ver qual é o pronome que você vai encaixar ali no meio, tá? Então vamos lá. Lissa, lissa é nome. Nome é substantivo? É. Então lissa é substantivo. Do outro lado eu tenho lives. Lives é o verbo morar, viver, residir, né? Então não é substantivo. Então foi aquilo que eu falei para vocês. O primeiro que vocês vão tentar encaixar é o whose, tá? Só que ali não coube. Por quê? Para eu usar o whose, eu tenho que ter substantivo antes, eu até tenho, lissa, mas eu também tenho que ter substantivo depois, e eu não tenho outro substantivo depois, eu tenho um verbo, que é o lives. Se não coube o whose, que é o primeiro que você tem que tentar, você parte para os outros. Lissa é pessoa. Para pessoa, eu marquei dois aí para vocês, ou é o who, ou é o whom. Qual é a diferença dos dois? Para eu poder usar o whom, eu vou ter que ter pessoa entrando antes e pessoa entrando depois também, tá? Então, o lives não é uma outra pessoa entrando. O lissa é uma pessoa, mas o lives é um verbo, não é uma outra pessoa entrando na frase, tá? Então, se eu não tenho uma pessoa antes e uma pessoa depois, eu não posso usar o whom, eu vou ter que usar o who. Letra B. Vamos imaginar que onde está o pronome relativo estivesse uma lacuna. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que tentar colocar o whose. O que é o whose?
ponte entre dois substantivos. Então vamos lá. Antes eu tenho a palavra student, estudante. É substantivo? É. Do outro lado eu tenho o que? You, você ou vocês. É pronome pessoal, não é substantivo. Então já não deu para eu colocar o whose. Student, estudante é pessoa. Para pessoa eu tenho dois. Ou é o who ou é o whom. Aí você olha lá do outro lado. You, você ou vocês. Opa, também é pessoa. Eu tenho o estudante antes, que é pessoa, e eu tenho o você ou vocês, que também é pessoa depois. Se eu tenho pessoa antes e pessoa depois, quem é que eu vou ter que encaixar ali? O Letra C. Imaginando ali que no lugar do it eu tenho a minha lacuna. Então antes do it eu tenho house, casa. É substantivo? É. Do outro lado eu tenho o is. Opa, is é verbo to be. I am, you are, he is. Tá? Então se eu não tenho substantivo antes e substantivo depois, o whose, que é a minha primeira tentativa, não dá. Então não deu. Esse tá mais facinho. House é casa, né? Para tudo que não é gente, eu só tenho um. É o which. E olha o que foi que eu coloquei no finalzinho dos três. Eu posso substituir na letra A o who por that? Posso. Eles têm a mesma tradução. Na letra B, eu posso substituir o whom por that? Também posso. Na letra C, eu posso substituir o which por that? Também posso. Só, gente, que isso que eu falei ali em cima, né, substitui de uma maneira informal. O que eu estou querendo dizer? O that, gente, ele empobrece o idioma. Então, sei lá, você está escrevendo uma carta, ou você está no WhatsApp, você está conversando com um americano, com um canadense, deu aquele branco, fala that, escreve that, está tudo certo. Tá? Mas numa prova, num trabalho, enfim, até mesmo, né, conversando com alguém que fala inglês, se você se lembra exatamente da regrinha de cada um, fale who no lugar do who, whom no lugar do whom, e o it no lugar do it. Melhora o seu inglês. Tá? O that é aquele subterfúgio, né? Aquele inglês popular, tá? Aquele inglês de gente que não estudou muito, mas repito, num momento de dúvida, fala that que tá tudo certo. Beleza? Letra D. Imaginem que ali no lugar do whose eu tivesse a minha lacuna. Então eu tenho girl, garota, é substantivo? É. Father, pai. A palavra pai também é substantivo? Também é. Opa, se eu tenho substantivo e substantivo, eu não tenho nem mais o que pensar. Tem que ser whose. Deixa eu só fazer um comentário com vocês aqui, porque aconteceu comigo numa sala que eu dei aula. Ah, professor, mas acontece que garota é pessoa, pai é pessoa. Se eu tenho gente antes e gente depois, então tinha que ser whom. Gente, lembra que, tá? A primeira opção sua tem que ser o whose. Só se não couber o whose é que você parte para os outros. Então a análise aqui morreu quando? Quando eu vi que a palavra girl, garota, é substantivo, a palavra father, que é pai, também é substantivo. Acabou aí. Se eu tenho substantivo antes e substantivo depois, não me interessa o que é. Tem que ser whose e acabou. Agora, caso um fosse substantivo e outro fosse pronome, um fosse substantivo e outro fosse o verbo, aí sim eu vou ver. É gente, não é gente, é coisa, não é coisa. Tem outra pessoa entrando na frase e não tem, tá? Tudo bem? Aí, gente, para encerrar a nossa aula, eu passei 2 exercícios para vocês. O número 1, que é para preencher as lacunas com o pronome relativo correto, é justamente para fazer isso que eu acabei de fazer aí, tá? Nessa minha aplicação. Tá? E o exercício 2, eu estou falando assim, ó, com base no exercício anterior, nesse número 1 que vocês vão preencher aí, indique quais as alternativas aceitariam o uso do pronome relativo that. Aí eu coloquei, né, A, B, C, D, e eu coloquei yes or no. Então, se ele aceitar o that, você vai fazer um xizinho no yes. Se de repente fala assim, ah não, na letra A, por exemplo, eu usei whose. Opa, whose não aceita that. Você vai lá e marca um xizinho no no, tá? Você vai circular, vai fazer um xizinho aí na resposta correta. Se, por exemplo, na letra A eu usei who, beleza, então eu posso usar o that também. Então eu vou lá e marco um yes, tá? Mas se porventura for whose, então eu vou ter que marcar no,
Tudo bem? Aí na próxima aula eu vou entrar com a correção e de repente posso até passar mais algum exercício extra. Tudo bem? Terceirão, por hoje é só. Tá lembrando sempre que esses materiais extras de ordem gramatical irão fazer parte da AB, tá? Da avaliação bimestral, que é a última prova para aqueles que passarem direto, né? É a última prova do ano aí, tudo bem? Um grande abraço para vocês, muito obrigado, uma ótima semana e cuidem-se. Valeu, gente, até a próxima aí. Tchau, tchau.